Salve Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal Eu Sou Timão. E aí, como é que foi a noite de sono de vocês? Eu acredito que deva ter sido muito calma, muito serena, porque fazia tempo que a gente não dormia, né? Com uma vitória do Coringão. Vamos falar um pouco sobre o jogo de ontem também. Tem situações novas em relação ao mercado da bola do Corinthians, coisas que vocês vão até ficar um pouco incrédulos aí da capacidade do Corinthians estar fazendo isso. Vamos falar bastante sobre isso, falar sobre declarações também depois desse jogo. Então, desde já, eu peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter todas as notificações, clicar em hypar, que também ajuda muito na entrega aqui na plataforma. E se você quiser ajudar financeiramente o canal Sotimão, tem o botãozinho de valeu aqui embaixo e a nossa chave Pix que está na descrição, beleza? Rapaziada, hoje a gente foi surpreendido com determinadas situações aí, né, de mercado da bola do Corinthians, e eu quero começar o vídeo de hoje trazendo aqui para vocês, porque sim, poderemos ter cria do Terrão de volta. O Corinthians estuda a possibilidade aí, na verdade fez uma sondagem para o atacante Pedrinho, que atualmente está no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O Corinthians sondou a situação do meia Pedrinho do Shakhtar, mas as tratativas ainda estão em estágio inicial. O clube ucraniano resiste à liberação do jogador nesse momento, o que esfria o avanço da negociação. Aí o Corinthians correndo atrás de um atacante pelos lados do campo. Pedrinho é uma opção e sim, existem conversas, tá? Mas as situações aí estão meio travadas no momento. Vamos ver como que o Corinthians pode evoluir em relação a essa contratação, mano do céu. Chat, o que que eu falei pra vocês? O que que eu falei pra vocês? Até chamei vocês de chat agora, achando que eu tô fazendo live. Rapaziada, o Corinthians, ele não tem dinheiro pra fazer as contratações. O que que o Corinthians precisa fazer? Porque ele vai contratar. Ele precisa ser cirúrgico. Ele não pode admitir erros. E o Pedrinho é um baita de um ponto de interrogação. Pedrinho hoje não é mais um garoto jovem, Pedrinho hoje tem uma idade maior, né, do que quando subiu pro profissional do Coringão, que foi em 2018, né? 2010, não, na verdade 2017, né? Logo depois do título da Copa São Paulo, o Pedrinho subiu pro profissional. Mas, cara, o Pedrinho ultimamente não vem fazendo boas temporadas. Eu acho que o Pedrinho é habilidoso, eu acho que o Pedrinho, ele consegue criar boas situações de gol. No Corinthians ele provou isso um pouco, mas provou. Mas não é esse tipo de cara que chega pra resolver a posição, entendeu? Com todo respeito ao Pedrinho, que merecia ter aquele gol contra o Cruzeiro validado na final da Copa do Brasil, que lá foi um assalto. Mas, cara, é jogador de composição de elenco. Então a gente vai ficar se perguntando: será que o Corinthians vai contratar jogadores apenas de composição de elenco? Para mim é um tiro no pé. O Corinthians precisa ser cirúrgico, trazer jogadores que vão chegar e não sentir o peso da camisa. Começar jogando, principalmente um zagueiro. A nossa carência é absurda também em relação a atacante de lado, atacante de velocidade, driblador, com certeza. Mas eu não vejo o Pedrinho como esse jogador. Quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo, tá? Outra situação que eu quero trazer para vocês aqui, essa é boa, hein? essa é, essa é bem legal, ó. Muitos vão gostar. Olha aqui quem que eu vou falar, hein? O Atlético Paranaense tem interesse na contratação do volante Charles, mas as negociações estão travadas. O clube paranaense quer empréstimo com compra vinculada ao acesso da Série A, enquanto o Timão exige compensação financeira e passe fixado. Além disso,
O desejo de Charles e de seu staff é permanecer no Corinthians até o fim do ano. Eles acreditam que novos interessados podem surgir ao final da temporada, caso o clube opte por negociá-lo. Informação aí da Itatiaia. Charles tem interesse? Não. Atlético Paranaense tem interesse no Charles. Furacão, o negócio é o seguinte: pressiona o Corinthians. Nós vamos fazer uma campanha para vocês conseguirem essa contratação. Contem com nós, corintianos. Vai ajudar demais vocês na Série B. Vai ajudar demais. É um jogador muito versátil. É um jogador que vai dar dinamismo no meio-campo para vocês conseguirem subir forte para a Série A, tá bom? Vai atrás da contratação do Charles. Apoio fielmente, tá bom? Apoio fielmente. Pelo amor de Deus, podia dar certo mesmo, né? Nossa, ia ser uma beleza, rapaz. Uma beleza. E ó, para fechar aqui o nosso capítulo de mercado da bola, rapaziada, a gente tem a informação aqui também, ó, de que após a vitória, né, do Coringão contra o Ceará na Arena Castelão, o Dorival Júnior voltou a cobrar reforços, tá? O técnico afirmou que havia combinado com o clube a chegada de ao menos 4 nomes e destacou que a paralisação no processo de contratações impactou diretamente o planejamento. O treinador explicou que a saída de Augusto Melo e a gestão interina de Osmar Stabile frearam as negociações, mas garantiu que Fabinho Soldado trabalha para reativar o mercado. Segundo Dorival, o Corinthians chegou a perder alvos por causa da demora. E cara, o Dorival não tá errado em pedir contratações. Dorival jogou ontem com Thales Magno e Guinegão no ataque. Não é tão simples assim fazer com que esses jogadores consigam ter um nível melhor, se é que a gente pode falar isso, porque igual aos seus titulares não chega, tá? E isso escancara cada vez mais, rapaziada, que o Corinthians tem um time titular considerado bom, porém as peças de reposição são muito abaixo do nível dos titulares. Apesar de ter titulares ali que seriam reserva em vários times, né? Mas o Corinthians precisa ser cirúrgico, mano. É isso que a gente espera. Vai trazer 4 jogadores? Que traga 3 jogadores. Seja cirúrgico, pelo amor de Deus. Não tragam pereba, rapaziada. Pensem com muito profissionalismo nisso, mano. Porque se o Corinthians der tiro no pé, velho, vai adiantar de nada. A situação é capaz de piorar, tá? Rapaziada, em relação ao jogo de ontem, eu quero trazer aqui pra vocês a atualização médica do Hugo, lateral esquerdo, e também do Maicon, tá? Vamos começar pelo Hugo aqui, ó. Por meio de nota, o Corinthians informa que o lateral esquerdo Hugo teve identificada uma hérnia inguinal após exames de imagem. O lateral esquerdo Hugo, desfalque no jogo diante do Ceará com um desconforto na região inguinal irradiada no músculo adutor da coxa direita, passou por exames de imagem e teve identificada uma hérnia inguinal. Ele passará por cirurgia nessa sexta, dia 18. Já em relação ao Maicon, o Maicon entrou no jogo ontem e logo saiu, né, com uma lesão. O meio-campista Maicon, que sentiu dores no músculo posterior da coxa direita, precisou ser substituído durante a partida nessa quarta-feira. Realizou exames de imagem e teve detectado uma lesão no local. A partir dessa sexta, o camisa 7 iniciará o tratamento com o departamento médico do clube. Mais uma vez o Maicon se lesionando aí, e na nota o Corinthians nem deu ainda indícios de um possível retorno, tá? O Maicon, que ficou tanto tempo sem jogar, agora vai desfalcar o Corinthians de novo. Desculpa. Não tô feliz com isso, tô triste. Tá? Rapaziada, pra fechar, seguinte, eu até soltei um vídeo mais cedo em relação a isso, porque logo depois que a gente terminou a nossa live aqui, né, do pós-jogo, a gente fez uma live muito legal, diga-se de passagem, eu fui analisar
as redes sociais, ver lá a repercussão e vi que cerca de 30 torcedores do Corinthians foram detidos pela polícia após acenderem sinalizadores na Arena Castelão. E, mano, de verdade, cara, ver aquelas cenas de um lá dando a distância de um braço pro outro, todo mundo sentado, cabisbaixo, em fila, organização, né, da polícia. Cara, eu sou, assim, muito respeitoso com o trabalho da polícia, tá? Quem me conhece sabe em relação a isso. Mas, cara, tratar como bandido um torcedor que acende sinalizador em forma de protesto do assalto que é assistir jogos do Corinthians fora de casa. Pra quem não sabe, o ingresso tava cerca de R$ 285, quase R$ 300. E hoje eu pude analisar que no clássico Ceará e Fortaleza, o ingresso mais caro era R$ 120. O mais caro. Se isso não é exploração, eu não sei o que que é. E parabéns às organizadas por sempre serem resistentes em relação a isso. Parabéns. E parabéns pro narrador ontem do Amazon Prime que falou disso umas 3 vezes na transmissão. Porque isso merece ser debatido. Merece ser questionado. Os times precisam entrar num acordo e colocar um teto. Põe um teto pro torcedor visitante. Porque daí os caras vêm pra Neoquímica Arena, os caras pagam 100 conto, 80 conto. E o torcedor do Corinthians que quer realizar o sonho de ver o seu time fora do estado de São Paulo, ou até mesmo no interior do estado de São Paulo, é obrigado a pagar R$ 300 para assistir uma partida de futebol no setor visitante. Falem pra mim se não é uma parada que beira o ridículo. Mas falta, né? Falta a nossa diretoria, que é omissa do jeito que é, não bater em cima disso. Falta os clubes entrarem num acordo em relação a isso. Ah, Tiagão, mas é proibido acender sinalizador. Beleza, é proibido, é lei e tudo mais. Beleza, tá errado. Não tô falando que tá certo. Não tô falando em relação a isso. Mas talvez vocês podem parar pra pensar que essa forma seja uma forma de protesto para que eles sejam ouvidos. Porque o torcedor do Corinthians está cansado disso. Você vai na Arena Pantanal, é 250 conto. Você vai aqui em São José do Rio Preto jogar um Paulistão, é 200 conto. Você vai no Ceará na partida do Brasileiro, é 285 conto. Qual que é a lógica? Se num clássico o ingresso mais caro é 120. A gente precisa falar sobre isso, tá? A gente precisa. Precisa ser entrado um acordo entre os clubes, tá? Então, é minha opinião em relação a isso. E eu sei que no que depender da torcida do Corinthians protestar contra essa palhaçada, a torcida vai protestar, tá? Vai protestar. É importante a gente falar sobre isso. Importante. Porque, mano, é muita sacanagem. 300 conto é muita grana, mano. É muita grana pra muita gente. Pra alguns não, mas pra muita gente é, tá bom? Se você chegou até aqui, eu peço muito pra você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho pra obter todas as notificações. Se você não segue o canal Sou Timão nas nossas outras redes sociais, @EuSouTimão1910. Qualquer novidade eu trago aqui pra vocês, porque você sabe, né? Aqui no canal Eu Sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto?